Não entendeu? Botar um. Internet tá ruim. Internet? Eles não vão ficar usando mandar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.
Boa noite, então, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou começando a aula de hoje, né? Mais uma aula da disciplina, a penúltima aula teórica, tá? Hoje nós vamos ver, então, a questão das linguagens de programação para um CLP. Ontem a gente viu uma introdução do CLP, falamos sobre o funcionamento, uma série de características do CLP, né? Vimos quais os itens para a gente escolher um CLP de forma correta, tá? E na aula de hoje é uma aula que eu, particularmente, eu gosto, tá? Porque é um assunto que eu gosto bastante. Já tinha dito que a parte de CLP é uma parte que me interessa e essa questão de linguagem de programação também, tá? Isso para vocês é mais a título de curiosidade, dificilmente vocês vão programar alguma coisa, tá? É mais para entender como que as coisas funcionam do que efetivamente programar, tá? Então, a ideia da aula de hoje é apresentar para vocês essas questões das linguagens de programação, quais os tipos, né? E destacar, então, o diagrama Ladder, que é a linguagem mais utilizada nesse meio industrial e que eu falei para vocês que se assemelha à lógica de relés que a gente tinha, tá? Então, não é uma aula longa, porque a minha ideia não é aprofundar código com vocês, né? Fazer vocês programarem, né? Mas sim apresentar essas linguagens e esses conceitos para vocês, tá? Então, a aula de hoje tem uma consideração inicial, né? Falando alguns aspectos gerais sobre o assunto. Depois, nós vamos falar rapidamente da norma, da IEC 13613, que é a norma que rege essas questões associadas ao CLP e à linguagem de programação, tá? E aí nós vamos ter os dois tipos de classificações que essa norma nos traz, né? As linguagens textuais, que a gente divide em lista de instruções e texto estruturado, e as linguagens gráficas, né, que a gente divide em diagrama de blocos funcionais, diagrama ladder, tá? E nós temos a questão do sequenciamento gráfico de funções, que algumas literaturas trazem, outras não, a norma foi atualizada, e nos traz essa como a terceira opção de linguagem gráfica, tá? Eu deixei o ladder para o final, porque é o mais utilizado, e aí é o que a gente vai falar um pouco mais, né? Os outros eu vou apenas apresentar para vocês, tá? Porque a título de conhecimento faz parte da ementa, mas não tem por que eu aprofundar, até porque algumas delas vocês teriam que saber conceitos de lógica de programação que não compete ao nível mecânico que vocês estão vendo, tá? Então, como eu disse, com o passar do tempo, todos os dispositivos, eles vêm avançando, né? Os sensores e os atuadores não foi diferente. Eles avançam, eles são aperfeiçoados, né? Características são melhoradas, são aprimoradas. Aliado a esse constante desenvolvimento desses sensores e desses atuadores, com a questão da utilização dos controladores, né? Foi que a gente começou a tornar os sistemas mais enxutos, tá? Então, como eu disse, a questão do controlador na aula de ontem, onde nós tínhamos um painel com diversos equipamentos, lógica de relé, nós agora temos apenas um dispositivo, que é o CLP, que substitui tudo isso. Nós tínhamos, por exemplo, uma série de fim de cursos, tá? Mecânicas que eram instaladas na parte, por exemplo, pneumática de cilindros, e hoje nós temos um sensorzinho desse tamanho, que é um sensor indutivo que cumpre a função de várias fim de curso.
Então, com o avanço desses dispositivos e a utilização dos controladores, tornou-se possível diminuir esses sistemas. E no momento que a gente diminui equipamentos, diminui sistemas, a gente acaba por facilitar também a questão da manutenção, né? Porque nós temos que prestar manutenção para um número menor de dispositivos e por dispositivos mais simples de serem manuseados, tá? É muito mais fácil prestar manutenção no sensor indutivo, que basicamente é um dispositivo pequeno fechado, né, só com a parte ali do que vai detectar, do que para uma fim de curso, por exemplo, tá? Então, esse processo de manutenção, ele também é melhorado nesse sentido, tá? Voltando à questão do sensor indutivo, nós temos a possibilidade, então, de instalar esse sensor no próprio cilindro, né? E aí, esse sensor, ele é ligado ao PLC ou CLP, tá? E aí, no momento em que eu tenho a lógica de programação ali rodando e eu recebo o sinal desse sensor, eu vou atuar de alguma forma, tá? Então, todos os sistemas que até então tinham aquela ideia bem mecânica mesmo, de usar fim de curso, de usar relés, eles acabam sendo substituídos por outros dispositivos, por outros sistemas, e aí a gente passa a ter, então, um sistema mais inteligente, mesmo no chão de fábrica, o que até então não se tinha a ideia que seria possível, tá? Então, essa mudança de lógica rígida que a gente tinha para uma programação, tá, aliada a todos os avanços que a gente vai ter na instrumentação, passou a exigir mais do profissional, com demanda pela solução de mais problemas e cada vez mais desafiadores. Por quê? No momento em que a gente faz essa troca desses sistemas mecânicos para uns sistemas mais automatizados, por equipamentos mais inteligentes, os profissionais eles precisam se adaptar a isso, tá? Então, o processo de manutenção, por mais que ele seja mais simples, tu tá lidando com um dispositivo um pouco mais delicado, tu tem algumas demandas diferentes, porque tu tem tudo interligado e, de alguma forma, se alguma coisa parar, eu posso parar o todo. Então, alguns outros cuidados que antes não se tinha, se passou a ter por causa dessa, justamente por causa dessa inteligência, tá? Essa parte de equipamentos, de sensores, de atuadores, de dispositivos, nós chamamos de instrumentação, tá? O processo de instrumentação, inclusive tem cursos só de instrumentação, tá? Instrumentistas, que a gente fala, que seria um curso voltado para automação, mas com foco em equipamentos e dispositivos usados no chão de fábrica. Então, é uma disciplina extremamente interessante, eu gosto bastante dessa disciplina, porque fala bastante de uma série de equipamentos e dispositivos utilizados no dia a dia do chão de fábrica mesmo, tá? Essa questão do CLP, apesar dele ser um dispositivo, ele está num nível acima de inteligência, a gente precisa de um entendimento sobre lógica de programação, que em muitos cursos não se tem, tá? Então, acaba sendo um pouco mais complicado entender certas coisas, tá? As informações, então, que são controladas pelo controlador, pelo CLP, né? Elas podem ser disponibilizadas por meio de redes de instrumentos e redes de computadores, aos níveis de informação mais altos e assim serem supervisionados. Falamos sobre isso também na aula de ontem, né? Questão de rede de computador, de como esses dispositivos se comunicam, que tipo de rede de comunicação,
sobre a questão dos módulos adicionais, né, que eu preciso colocar para fazer essa comunicação. Então, a gente falou um pouco sobre isso, falei sobre como a gente pode ter a informação sendo vista no próprio CLP, que CLPs agora tem uma telinha ali, mas que na grande maioria dos casos, esses sistemas que são automatizados, eles contam com o sistema supervisório, tá? E aí, a partir desse sistema supervisório, a gente tem o controle das variáveis, a gente pode atuar no sistema, dependendo do grau que é colocado nesse supervisório, tá? Então, a gente pode dizer que o CLP ou PLC vem da sigla em inglês, tá? Ele é um instrumento de comunicação entre os processos que ocorrem no campo com o sistema supervisório. Esta conexão CLP-sistema supervisório no dia a dia também demanda dos profissionais que atuam com CLPs trabalho em termos de configuração e programação, que foi o que eu falei para vocês. No momento em que se insere o CLP no sistema, nós precisamos que os profissionais que trabalham nessa área estejam aptos a lidar com esses equipamentos, estejam aptos a realizar pequenas intervenções, consigam, então, interpretar o que ali na tela do supervisório está sendo mostrado, consigam entender como e quando eles precisam alterar algum parâmetro no CLP, como que isso é feito. Então, exige também uma adaptação do profissional que trabalha ali naquela área, tá? E o CLP, ele pode ser visto como isso, ele é o centro das atenções, ele é o cérebro do sistema, e também é aquele dispositivo que comunica o chão de fábrica, aqueles dispositivos que estão lá no chão de fábrica, com o sistema supervisório, com aquele carinha que está lá sentado numa salinha, no ar-condicionado, olhando para uma tela, vendo o funcionamento do sistema e atuando quando precisa atuar. Então, ele pode ser visto como um dispositivo de comunicação entre essas duas grandes áreas, o sistema supervisório e o campo, o chão de fábrica, efetivamente. Nós temos a norma, né? E aí cada norma tem subdivisões, tá? Eu não sei na mecânica, tá? Eu desconheço aspectos relacionados ao curso de vocês mais a fundo, mas na elétrica e na automação, o que a gente tem de norma que rege projetos elétricos, instrumentação, automação, é brincadeira. Tem uma série de normas, parte da elétrica, então, nem se fala, que nós precisamos seguir e que nos auxiliam, né, no processo de desenvolvimento de um sistema, de um projeto elétrico, principalmente. Tá? Então, nós temos uma dessas normas, né, uma dessas IEC, a International... Oi, mãe, dou pro vovô. Alguém tá com... Acho que o Patrick tá com o microfone ligado. Tô tentando mutar, não consigo aqui, Patrick. Tá dando um eco aí do jornal, eu acho. Oi, é eu que tô falando, Patrick. Oi. Minha internet tá se trancando, se travando toda. Oi, eles. Oi. Ah, Eu vi que tu já saiu e voltou, Patrick. A internet tá ruim. Até para te falar, tu tá meio travando. Acho que caiu. Não sei. Caiu de novo. Então, nós temos essa International Electrotechnical Commission, que ela tem o objetivo
de padronizar diversos aspectos relacionados a controladores, tá? Relacionados ao CLP. Então, ele é uma norma interessante para quem quer se aprofundar nesse sentido, tá? E aí, dessa norma, nós temos a questão das linguagens de programação, tá? Então, nós temos alguns outros itens, alguns outros aspectos, mas nós temos a questão da linguagem de programação. Então, essa norma ela é composta por 8 partes, e aí na terceira parte, tá? Na terceira parte dela, é que a gente fala sobre o software e fala sobre as linguagens de programação, tá? Patrick, voltou? Mas Voltou. Estabilizou. Mas ainda está se falhando ainda. Qualquer coisa deixa o vídeo desligado, que aí ele exige menos da internet, de repente fica mais estável aí para ti, tá? Tá, fechei agora. Tá, obrigado. Nada. Mas assim mesmo eu não consigo ver teu movimento, é tudo ficar falhando. Tá Eu não tô em trancando. casa, eu tenho Povo Novo aqui, não sei se é o sinal, talvez. O sinal de repente não tá muito bom. Pode ser isso aí. Tá. Mas aí tu tenta ver se tu consegue acompanhar. Eu não me mexer, não tem problema. Minha voz que é o importante. Tá. Não, tô escutando a voz tranquilo. Então tá bom. Esse item 3 dessa norma, né? Ele define as 5 linguagens de programação, tá? Como eu disse anteriormente, nós trabalhávamos com 4, tá? O sequenciamento gráfico de funções, o SFC, ele entrou depois, tá? Ele, no início, se tinham literaturas que traziam ele, abordavam sobre essa linguagem, outros que não, tá? Mas e aí virou consenso, foi para a norma, e aí agora nós dividimos em 5 tipos de linguagem de programação. Lista de instruções, diagrama ladder, diagrama de blocos funcionais, texto estruturado e sequenciamento gráfico de funções. Ou seja, existem 5 tipos de linguagem de programação que são capazes de controlar um CLP. Então, existem 5 linguagens de programação que eu consigo criar um programa, colocar no CLP e controlar o meu sistema, tá? Não tem uma melhor do que a outra, tá? A gente até fala que lista de instruções e texto estruturado seriam linguagens de mais alto nível. Na área da automação, computação, a gente acaba falando isso, por uma questão de caracteres, de tempo de resposta, mas do ponto de vista de um controlador, tá? Todos vão ter a mesma finalidade. A escolha, ela se dá pela familiaridade de quem vai desenvolver o programa, tá? Eu hoje, ou ladder, ou texto estruturado seriam as minhas opções, tá? Porque são o ladder, porque é uma linguagem que eu já trabalhei, e o texto estruturado, porque é uma linguagem que se assemelha com uma linguagem que eu tenho familiaridade, tá? Então, qual escolher, isso depende de quem vai desenvolver o programa. Tem uma outra característica que eu falei até quando eu estava apresentando os tópicos, que nós dividimos essas 5 linguagens em 2 grupos, né? As linguagens textuais, que são as que a gente fala que são as linguagens de mais alto nível, que é a lista de instruções e texto estruturado, né? E nós temos as gráficas, que são as outras 3, tá? Mas falando rapidamente, tá? De lista de instruções, ela vem para se contrapor à ideia do texto estruturado, tá? Ela se assemelha ao assembly, que é um outro tipo de linguagem de programação, tá? Tem uma série de linguagens de programação, Python, C,
HTML, uma série, cada uma com a sua característica, cada uma com uma finalidade, enfim. E a lista de instruções, ela se assemelha a uma delas, tá? A lista de instruções, o próprio nome ele já sugere, e é bem isso que a gente tem. A gente tem uma sequência de instruções, então cada instrução, por exemplo, medir temperatura, comparar valor da temperatura com o set point, atuar na válvula, ligar a válvula, desligar a válvula. Cada instrução é dada em uma linha. E o programa vai passando linha por linha para detectar o que ele precisa fazer, qual é o próximo passo, tá? Então, a instrução ela é precedida por uma etiqueta de identificação e seguida por 2 pontos. Aqui é melhor mais ou menos mostrar, tá? Aqui eu tenho uma lista dos operadores, tá? Então, isso aqui que eu coloco efetivamente. Então, eu quero fazer uma soma, eu uso ADD, uma subtração, sub. Eu quero ver o resultado, eu uso LD, eu quero armazenar. Então, eu tenho uma série aqui, eu quero fazer as comparações, ó, se é maior igual, se é igual. E aí eu vou colocando uma informação embaixo da outra, tá? Que nem aqui. Então, o operador LD, ele vai ler a informação que está nessa entrada. IX1, o que é isso? É uma entrada, porque é input, que está nessa posição. Vai ler essa informação, vai somar com o que está nessa outra posição e vai armazenar o resultado na saída. Tá? Então, por exemplo, seria ler a informação de um sensor, somar com a informação anterior que eu tinha, por exemplo, e apresentar essa informação no visor do meu supervisório, do meu CLP. Tá? Isso aqui é assim que a gente programa. Não é uma linguagem fácil, tá? Eu particularmente acho bem difícil programar em lista de instruções. Os programas ficam com umas linhas infinitas, tá? E aí, para voltar numa instrução anterior, é bem complicado, tá? Por isso que ela é vista como uma linguagem de mais alto nível. Eu particularmente não gosto, mas há quem prefira, tá? Texto estruturado já é uma linguagem mais fácil, tá? Que se assemelha com outras, como Pascal, C é uma linguagem de programação que eu gosto. Então, por isso eu disse que texto estruturado seria uma opção. Então, nós temos todos os comandos necessários, tá? De uma programação moderna. Nós temos as condicionais que a gente fala, o if, então, se o nível estiver acima de 5, eu faço tal coisa. Se não, eu faço tal coisa. Então, o if e o else que a gente fala. O for, o while é enquanto o nível não chegar a 10 metros, eu sigo com a bomba aberta. Aí ele vai ficar, o sistema vai ficar com a bomba aberta. No momento em que chegou a 10, ele fecha a bomba. Tá? Então, exemplos bem práticos, bem simples aí para tentar mostrar essas coisas para vocês, que é bem difícil para quem não tem conhecimento de lógica de programação. Então, nessa linguagem de programação, nós temos a questão de operadores e operandos, né? Então, um operando, ele pode ser um literal, uma variável, uma função ou outra expressão. Então, aqui nós temos as operações. Então, parênteses, avaliação da função. Nós usamos, né, os símbolos, coisas que a gente não usa
na lista, tá? E o que a gente tem é basicamente isso aqui. Aqui, o for, então, enquanto o valor não chegar em 3, estiver entre 1 e 3, eu vou fazer tal coisa. Se não, eu só somo a variável, tá? Isso aqui é um pedacinho mínimo de um programa numa linguagem de texto estruturado, tá? E as linguagens gráficas, que para quem não tem noção de linguagem de programação, não vou dizer que é mais fácil, tá? Eu vou dizer que é menos difícil de entender, porque ela é um pouco mais visual, tá? Então, a gente não precisa ter um entendimento mesmo de uma lógica de programação, a gente consegue visualizar melhor algumas coisas, tá? E aí a gente tem esses 3 tipos, tá? Ladder, diagrama de blocos funcionais, sequenciamento gráfico de função. O sequenciamento gráfico de função, a gente descreve todas as etapas de um sistema de controle de uma forma sequencial, bem o que o nome sugere, sequenciamento de funções. Cada uma das etapas é representada e de forma sequencial, conforme a gente vai ter que isso aconteça, tá? Esse tipo de sistema, ele permite decompor um problema de controle em partes. Então, eu trabalho em partes, tá? De maneira que eu possa trabalhar detalhadamente cada uma delas, facilitando o entendimento e conseguindo definir um bom funcionamento ao programa. Então, seria pegar um problema grande, uma empresa inteira, e aí dividir elas em etapas. Eu sempre tenho etapas dentro de um sistema como um todo. Então, eu tenho uma parte que envolve controle de temperatura, uma parte que envolve controle de nível, outra parte que envolve o controle de uma esteira, e é fazer cada uma dessas partes e aí depois ligar essas sequências, né? Essa é a ideia desse tipo de linguagem. Eu nunca programei nessa linguagem, ela não é uma linguagem tão antiga, tão utilizada e não é muito antiga, né? É relativamente nova. Então, eu não cheguei a trabalhar com ela, tá? Então, ela trabalha com um conjunto de etapas que nós chamamos de steps, tá? E essas etapas, elas são ligadas aos blocos de ação e também às transições. Cada transição é vinculada a uma condição, então, de ser verdadeira ou falsa. Se a condição for verdadeira, ela desativa aquela etapa anterior e pula para a próxima etapa. E aí vai indo assim até concluir todo o processo. Então, o que a gente tem é isso aqui. Pensem que a primeira etapa, step 1, a função dela ali é de encher, tá? Então, eu vou ficar nessa etapa até que o meu sistema acuse que está cheio. No momento em que ele acusa que está cheio, eu tenho a transição 1 e pulo para a segunda etapa. A segunda etapa é esvaziar. Então, eu fico naquela etapa até que eu tenho a informação de que chegou no nível que eu queria, esvaziou o suficiente. E aí eu pulo para a segunda transição, vou para a terceira etapa. E assim eu vou indo. É assim que esse tipo de linguagem de programação ele funciona, tá? Tu programa por partes, tá? Por etapas de um processo. Se eu tenho um sistema muito diferente, com etapas muito diferentes, eu até acredito que seja uma boa utilizar esse tipo de linguagem, tá? Mas se eu estou falando de um sistema simples, a minha ideia é controlar a temperatura. Eu não tenho por que usar esse aqui, porque eu não vou dividir o sistema, né? Eu só quero controlar a temperatura. Não vou ter etapas ali. Então, aí eu utilizo outro tipo de linguagem, mas se eu tenho o controle de várias variáveis diferentes, bom, aí esse aqui seria uma opção. Depois nós temos o diagrama de blocos funcionais. Esse aqui, esse tipo de linguagem, depois do diagrama ladder, é a mais utilizada, tá? Nas indústrias de processo. Expressa o comportamento de funções, blocos funcionais
e programa como um conjunto de blocos gráficos interligados. Então, como na ideia que a gente tem de circuitos eletrônicos, tá? Então, ele é mais fácil de ser entendido por se assemelhar em alguns aspectos com um diagrama de circuito eletrônico, e aí facilita o entendimento para quem não conhece linguagem de programação. Ele se parece com o sistema em termos do fluxo de sinais entre elementos de processamento. Então, esse tipo de linguagem, a FDB, ela serve basicamente para descrever a função entre duas variáveis de entrada e uma variável de saída, tá? E essas variáveis de entrada e saída são ligadas aos blocos por meio de linhas, de links, que a gente fala. Então, aqui, que a gente tem, tá? Por exemplo, dessa maneira, uma linha serve para conectar dois pontos lógicos, por exemplo, uma variável de entrada, uma de saída de um bloco, a entrada de outro bloco, e uma de saída de um bloco, uma saída de uma variável. O que eu tenho aqui? Eu não sei se vocês veem, tá? Questão de portas lógicas, né? Isso aqui é muito parecido, por isso que fala que é muito semelhante a circuitos eletrônicos, a blocos de circuitos. Porque eu tenho duas entradas e aí eu vou comparar essas informações, ou eu vou somar, ou, enfim, eu vou fazer o que é preciso fazer com essas duas informações e eu vou prover uma saída. Tá? Então, aí a partir dessa saída, que seria o C, eu vou ligar um outro bloco e aí vou fazer alguma coisa, no caso, essa saída C, ela vira entrada de um outro bloco, que aí eu faço alguma outra coisa e gero uma outra saída, que essa saída vira entrada de outro bloco, então eu vou ligando vários bloquinhos até desenvolver todo o algoritmo do meu problema. E aí a gente tem a linguagem mais utilizada, né, que é o diagrama Ladder, tá? Que se assemelha à lógica de relé. Então, ou seja, para que um relé seja energizado, necessita de uma continuidade elétrica, estabelecida por uma corrente elétrica. E é isso que a gente tem nessa lógica, né? Então, o Ladder ele nos permite programar desde funções binárias até funções digitais complexas. A gente consegue fazer tudo através dessa linguagem, a gente consegue fazer com que o CLP ele tome as decisões, ele relacione os equipamentos, fazendo uso dessa linguagem, tá? Ela é a linguagem mais simples, tá? Porque ela vem com essa ideia de facilitar o entendimento do que antes se tinha associado à lógica de relé, tá? E aí, por isso, ela é a mais utilizada, sem sombra de dúvida, tá? Então, o Ladder é a linguagem a ser utilizada nesse meio, tá? O que a gente tem? A gente tem os contatos, tá? Então, eu tenho um contato normalmente aberto, que pode estar associado a uma entrada digital do controlador ou mesmo um contato auxiliar. Eu tenho um contato normalmente fechado, tá? Que geralmente está associado também a uma entrada digital ou algum contato auxiliar. Então, esses dois são as entradas, né, do meu sistema, estão associados às entradas do meu sistema. E ali eu tenho 3 opções de saída, né? Eu tenho uma bobina simples, que sempre que for acionada alterna o estado de todos os elementos associados a ela, abrindo contatos fechados e fechando os abertos, né? A bobina liga, sempre que ela for acionada, altera o estado de todos os elementos, abrindo contatos fechados e fechando, e o desliga faz com que retorne, né, ao estado inicial, né? Eu tenho questão de temporizador de energização, temporizador na desenergização, contador simples, tá? Que aí eu vou incrementando. Eu quero ter, por exemplo, o controle de quantas peças passaram por uma esteira. Eu coloco um contador ali na minha lógica e aí eu tenho um sensor, por exemplo, indutivo, que faz isso. O sensor ele está ligado ao meu contador, a porta que vai estar associada ao meu contador,
E aí eu vou incrementando e ali eu vou tendo aquela informação de quantas peças por ali passaram. Eu fiz isso, tá? Quando eu fiz o meu TCC de automação, o meu projeto era uma esteira, então eu passava uma peça, um cubo, né? Um era normal, um cubo de plástico, o outro eu coloquei uma folha ali, uma fita, para ele identificar como metálico. E aí eu tinha o sensor indutivo, a peça passava pela esteira. Se o sensor indutivo detectasse que era metálico, o braço robótico que estava no final da esteira colocava num reservatório. Se não era metálico, ele botava no outro. E aí eu tinha a informação do incremento sendo enviada, então eu sabia que iam passar 20 peças. Quando chegassem 20 peças, eu desligava a esteira. Então, utilizei essa lógica, utilizei um sensor indutivo ligado à entrada do contador para poder fazer esse incremento e contar essa informação, tá? Para a gente conseguir, então, fazer essa separação de objetos metálicos e objetos não metálicos. A gente vai ver na aula de amanhã algumas outras opções de sensores que poderiam ser utilizados, sensores ópticos de barreira, reflexivo. Talvez vocês já tenham se deparado com algum, às vezes tem esse tipo de sensor óptico nessas catracas, né, para passar carro, para ela fechar ou não fechar, então, ou de barreira, enfim. Geralmente ali a gente tem algum sensor óptico associado para fazer essa abertura e esse fechamento automático, né, dessas catracas aí que passam carro, caminhão, enfim. Então, essas informações geralmente são associadas ou a um temporizador, que eu sei que tem que ficar tanto tempo levantada a catraca até baixar, ou a um contador, tá? Que são esses bloquinhos aí que eu coloco na linguagem de programação. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? Bem simples de uma linguagem ladder, né? Que se assemelha a um relé. Então, é como se eu tivesse um contato NA, um botão NF do lado, e fizesse justamente essa ligação, né, entre esses equipamentos num painel, uma lógica de relé, né? E aí eu só vou ter o funcionamento. Aqui eu tenho duas saídas, né? Saída 0 e aqui é quando acaba o programa. Então, o que eu teria aqui? Eu teria para armazenar, para energizar, desculpa, esse item aqui, essa saída, eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu tenho que fechar o contato da entrada 0, ou eu tenho que fechar o contato da entrada 2, tá? Então, no momento em que eu fecho esse contato, eu permito a passagem de corrente, energizo essa bomba, essa válvula, esse motor, o que for, o que tiver ligado aqui à saída, tá? Se essa saída aqui estiver ligada a esse contato, no momento em que aqui é energizado, aqui também fecha contato. E aí, por mais que eu solte esse botão aqui, eu continuo energizando o sistema por aqui por baixo. É o que a gente fala de um contato de retenção, né? Que aí eu não preciso ficar com o contato de cima pressionado, eu retenho aqui, tá? E aí, se eu quiser parar o sistema, bom, aí eu vou ter que desativar esse contato para que o meu sistema ele seja encerrado. Então, tem uma série de opções, né, de sistemas para isso. Aqui tem um outro exemplo. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui o meu CLP, tá? Um CLP da Siemens, tá? Onde eu tenho aqui na parte de baixo as entradas e aqui na parte de cima saída.
ou seja, a minha lâmpada é uma saída e o meu switch é a minha entrada. Quando a lâmpada está desligada, o que acontece? Significa que o meu contato está aberto, tá? Ou seja, o switch está na posição NA. No momento em que eu fecho esse switch, eu giro esse botão, eu fecho ele. Nesse momento, eu energizo o meu I00, que é a minha entrada, que está ligado. Esse aqui é o meu I00, que é onde o switch está ligado. Tá? Fechando isso, eu consigo energizar aqui a minha saída, que é essa saída aqui, em que a lâmpada está ligada, e aí a lâmpada ela liga. Tá? No momento em que eu desligar o switch de novo, eu abro, esse contato aqui volta a ser NA, consequentemente, eu desenergizo a lâmpada e ela fica desligada. Tá? Então, é bem o que a gente tinha na lógica de relé, tá? Ao que a gente via isso. Tá? Só que, claro, aqui eu estou mostrando uma entrada com uma saída numa lógica só de ligar e desligar uma lâmpada, tá? Quando eu faço uma lógica de programação, eu chego a ter em uma linha 10 contatos, normalmente aberto, normalmente fechado, porque tal coisa só pode ativar se isso tiverem desativado por uma questão de segurança. Pensem numa empresa toda, tá? Fazer um código para uma empresa toda. Fica muito grande, tá? Fica grande, dependendo da aplicação. Eu fiz um controlezinho de uma plantinha que tinha, que tem lá na FURG, que era de posicionar. Então, chegava a peça, pegava a peça, colocava, girava o local, cabiam 6 peças, aí girava, aí botava outra, girava. Conforme a peça chegava na outra ponta, retirava essa peça e guardava. Um sistema relativamente simples, pequeno, e eu tive cerca de 70 linhas de programação com inúmeras variáveis, tá? Eu não vou dizer para vocês, é fácil fazer isso, que não é fácil. E mais do que isso, se uma pessoa desenvolveu esse código e tu tem que ir lá alterar alguma coisa, entender o que a pessoa fez, é mais difícil ainda. É muito mais difícil tu pegar o código que alguém fez para tentar achar algum erro ou tentar fazer alguma alteração, é bem difícil, tá? Isso é... quem trabalha com isso, né? Claro, são engenheiros de automação ou até mesmo de computação que são... que estudam para programar, para desenvolver sistema. A engenharia que eu fiz é muito voltada para a programação, tá? Então, por isso que eu disse que são assuntos que eu gosto. Mas no chão de fábrica, isso geralmente é feito por alguém da empresa. Geralmente, esses sistemas são comprados já uma caixa preta. A gente compra, alguém programa, eu compro, e aí eu só tenho alguém para alterar algumas variáveis, tá? Quando eu tenho uma empresa que desenvolve o seu próprio código, aí eu tenho que ter algum engenheiro de automação ou computação que tenha esse conhecimento para criar um programa desse, que demanda tempo, tá? Que nem o colega falou ontem, pensem, demora fazer essas ligações todas num CLP, tá? E aí, cada ligação que tu faz, eu liguei tal sensor na porta tal,
Tu tem que anotar isso, porque quando tu for fazer o teu código, tu vai ter que pegar aquela entradinha onde aquele sensor está ligado, e tudo que tiver relacionado àquele sensor, tu tem que colocar aquela mesma nomenclatura. Senão o CLP ele não vai entender que aquele ali, o teu 0.01, por exemplo, é o teu switch, tá? O CLP ele entende isso aqui, ó, tá ligado na porta I0.0, que é isso aqui. Essa aqui é a porta I0.0. Se eu ligasse aqui na porta I0.1, eu nunca ia conseguir fazer isso funcionar, porque eu não tenho nada ligado aqui. Ou se eu tivesse uma outra coisa, nada a ver com o switch, eu ia confundir o CLP. Então, é extremamente difícil fazer essas ligações, ligar todos isso, como o colega falou na aula de ontem, passar esse cabeamento todo, ligar esses dispositivos nas entradas e nas saídas do controlador. E é extremamente importante que tu saiba o que tu tá ligando em cada lugar, porque se tu não colocar isso no teu código, tu não vai conseguir fazer o teu código comunicar com o sistema. Então, é um processo que melhora absurdamente o resultado final, tá? O resultado de um sistema automatizado, ele é muito superior ao de um sistema não automatizado, em todos os aspectos, no sentido de entrega de produto, de tempo, de trabalho, de diminuir o tempo de manutenção, mas até tu colocar tudo isso em prática e tu aprender a mexer em tudo isso demanda tempo. Não é de uma hora para outra e não é muito fácil fazer essas ligações. O resultado é bom, mas até tu alcançar o resultado demora um pouco, tá? Isso é um conteúdo... eu vou dizer para vocês, se eu pudesse, eu abria aqui e programava para mostrar para vocês, fazia programa das coisas funcionarem, mas não tem por que eu ver isso com vocês, tá? Tá no escopo, tá na ementa apresentar as linguagens de programação, mas não são vocês que vão programar, tá? Vocês não vão abrir um programa e sair programando uma coisa, não faz parte do currículo de um técnico em mecânica, tá? Então, a ideia é basicamente apresentar isso para vocês saberem, e se porventura, em algum momento, vocês se depararem com um CLP na frente ou algum esquema de ligação, algum código aí de um CLP, vocês ao menos saberem o que é, onde são as entradas, onde são as saídas, o que é ligado na entrada, o que é ligado na saída, que a gente viu ontem, para vocês ao menos entenderem o básico, tá? Mas não compete a vocês programarem isso, tá? Não vai ser feito por vocês. No curso de eletro, até talvez alguém mexa nisso, porque são áreas que estão muito ligadas, né? Eletro e automação. Mas a mecânica, ela é mais para prestar manutenção e para instalar esses equipamentos do que propriamente atuar neles, né? Então, fica muito mais um conteúdo a título de curiosidade para vocês saberem e acrescentar no currículo de vocês do que propriamente uma coisa que vocês vão trabalhar, né? Por isso, eu optei por não aprofundar e não fazer programa aqui. Eu apresentar a linguagem de programação para vocês, vocês não fazem ideia. A maioria, se não todos, não devem nem fazer ideia do que é. Então, por isso, eu trouxe um resumo de cada um, apresentei mais ou menos cada um, destaquei um pouco mais o Ladder, mas não vou aprofundar mais do que isso. Inclusive, se vocês forem olhar na lista de exercício de vocês, a lista de exercício de vocês
Agora abro a lista errada aqui com gabarito. Ela tem, acho que uma questão só perguntando sobre esse assunto. Vou até conferir aqui. Tem uma pergunta de marcar sobre a aula de hoje, tá? Qual da linguagem abaixo é a mais utilizada até hoje devido à sua simplicidade de programação? Então, só para não dizer que eu não cobrei nada da aula de hoje, tá? Eu coloquei uma questão aí de marcar e falei sobre isso. Inclusive, está no slide, né? Que o Ladder, por sua simplicidade de programação, é a linguagem mais utilizada. Então, só uma bem simples aí desse conteúdo, porque não tem como eu cobrar isso mais de vocês, por vocês não saberem efetivamente esse conteúdo. Se quiserem que eu aprofunde mais ou quiserem perguntar, tiverem alguma curiosidade, fiquem à vontade para fazer essas perguntas. Estou à disposição, como eu disse, é um assunto que eu particularmente gosto bastante, mas entendo que não é algo que vocês devam saber, né? Tipo, muito sobre o assunto. Eu particularmente acho interessante essa parte de, de linguagem, de automação, porque o mercado hoje e o futuro é automação. Bastante lugares estão optando por isso, e quanto mais conhecimento a gente tiver sobre, mais bem preparado a gente vai ficar. Na minha opinião, acho que é válido o conhecimento, não... Eu acho que é interessante saber um pouco mais, às vezes, se aprofundar para poder questionar mais sobre algumas coisas que às vezes não estão dando certo na parte da mecânica, né? Às vezes não é só um equipamento, às vezes é uma comunicação que não está bem feita, que não liga um equipamento. Claro, não vai chegar nós ali e abrir um sistema, mas a gente tem que saber um pouco mais sobre isso para poder opinar um pouquinho mais e também saber como intervir melhor às vezes, né? Sim, tem muita gente que quando fez eletro, que falou justamente isso, sobre a necessidade de conhecer um pouco mais sobre automação. Inclusive, levantaram a ideia da escola prover esse curso de automação, né? Porque hoje é um diferencial. Alguém que saiba, por mais que não seja a tua área de atuação, tu saber um pouco de automação já te coloca na frente de muitos outros, né? Porque é um tema que tem ganhado muito mercado, as empresas estão optando por sistemas automatizados e entender e saber ao menos um pouco sobre já te coloca na frente de muitos outros, né? Eu fui quando comecei o curso da mecânica, eu queria automação. Só que na época não tinha e ficaram de abrir uma vaga, já passou 2 semestres, já estamos indo para o final do curso e ainda não abriu, na verdade, esse curso. E era um dos que eu queria, que eu mais queria, na verdade. Eles iam abrir e aí começou a função da pandemia e acabou atrasando tudo até. Eu vou dizer, eu sou formada em engenharia de automação, então para mim dar aula sobre esse assunto é muito mais interessante do que eu ministrar outras disciplinas, né? Mas tinha bastante procura, mas a questão da pandemia atrapalhou bastante mesmo. Porque dá para ver bastante com um Arduinozinho, tá? Um controladorzinho que a gente consegue comprar aí por... se tu comprar só o Arduino, tá? Tu compra um kit completo, já vem sensor, já vem resistor, já vem uma série de equipamentos, tu compra por R$100, 120, já um kit completo, e a gente consegue fazer bastante coisa, mostrar bastante coisa para vocês, só com um kitzinho desse. Ter um CLP, fazer a programação, tem vários simuladores, a gente simula, mostra funcionando,
A área de pneumática também é uma área que dá para fazer bastante coisa, questão de cilindro, de válvula. Então, é um curso que a gente conseguiria fazer bastante coisa de prática, assim, né? Para mostrar para vocês, seria interessante, né? Mas não sei, não sei a que pé anda esse curso na escola, tá? Mas é um diferencial, hoje faz diferença tu entender sobre automação, né? Te coloca à frente de muitos. Tu, querendo ou não, trabalha um pouco, não efetivamente, mas já tem uma necessidade de conhecer mais sobre o assunto, né? Porque já sabe questão de supervisório, já seria interessante para ti ter um curso desse tipo, por exemplo. Sim, a fábrica onde a gente trabalha é toda automatizada, então basicamente essa parte da mecânica a gente faz alguma coisa, mas parte de lógica mesmo, somente instrumentação e é um ou outro instrumentista, não é todos os instrumentistas que sabem. Basicamente, acho que é um instrumentista para toda a fábrica. Nós temos 2 unidades, então ele está sempre bem ocupado. Se torna, às vezes, uma melhoria que tu precisa, um intertravamento de alguns equipamentos para não gerar algum problema maior, tu acaba não conseguindo tempo para isso, né? Sim. Às vezes o conhecimento falta para operação e para manutenção também, né? Uhum. Sim. E isso é muito ruim, tá? Porque tu fica dependente de uma pessoa, uma empresa inteira fica dependente de uma pessoa, porque é ela que sabe como funciona, né? Isso é ruim, daqui a pouco a pessoa sai, a pessoa tem algum problema de saúde e até alguém tomar par disso, né? É bem ruim para a empresa, né? Então é sempre bom ter mais pessoas com esse conhecimento atuando junto, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Enquanto eu abro aqui a chamada de vocês. Uma pergunta. Curso de instrumentação, aonde a gente consegue mais ou menos fazer esse tipo de curso? Também que é outra coisa bem difícil de achar, né? Curso específico de instrumentação é bem difícil. Quem tinha antes, eu não sei se ainda tem, tá? Era eu acho que é Senai aqui na Portugal. Eu nunca sei se é o Senai ou o Senac. Tenho dificuldade com isso. Mas é o da Portugal ali. Ele tinha um curso de instrumentação. Eu não sei se ele ainda tem, tá? Mas curso técnico a gente não tem aqui. Eu acho que instrumentação a gente vai ter só mais lá para cima. Geralmente é o que a gente chama de automação industrial, né? Que eu fiz no IFE, que tem um foco bem grande em instrumentação, mas não é próprio um curso de instrumentista, né? Tem alguma coisa online, mas aí eu já não indicaria porque tem muita coisa prática que a gente precisaria ver, né? Aí teria só mais uma ideia online mesmo, não teria uma prática, mas eu não sei se o Senai ainda tem. Sim, sim, são coisas bem complicadas de achar na cidade aqui, na verdade, porque o mercado está crescendo tiver, e só que não está acompanhando, né? É verdade. Se tiver, é no Senai. Se não, eu sei alguns online, mas é o que eu te disse. Online, para esse tipo, eu não indicaria no sentido de tu não ter a prática, né? Fazer um curso de instrumentação que é voltado para a área de automação, para instrumentos, e tu não ter a prática, fica meio... falta alguma coisa, né? Falta a prática é tudo, né? Falta.
Então, se tiver, é o Senai, mas não vou te afirmar porque eles tinham parado um tempo de prover esse curso. O Senai é só quando abre, eles conseguem números exatos para a turma, então É. é uma coisa bem aleatória às vezes. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa antes de eu fazer a chamada? Só lembrando, tá? Se alguém não estava na aula de ontem, amanhã eu dou a matéria de sensores de proximidade, de presença. Sexta-feira a gente tem a aula para resolver os exercícios, tá? Uma aula de dúvida, para quem já resolveu, tirar suas dúvidas, para quem não resolveu, resolver. E no final da aula, tá? Lá por 8h30, eu vou abrir a avaliação, vou explicar as questões, tá? Vocês vão dar uma olhada, ver se tem alguma pergunta. E aí eu vou disponibilizar para vocês entregarem até segunda-feira, às 19 horas. Tá? E aí vocês vão me mandar no privado. Tá? Então, assim que vai proceder a avaliação da disciplina para quem não estava na aula de ontem. Eu vou repetir isso todas as aulas para ficar registrado, até para quem assiste depois ficar sabendo aí de como vai ser. Certo? Vamos à chamada, então. Alexandre Carvalho. Presente. Alexandre Bonfada. Andrew. Antônio. Presente. Ariel. Presente. Bruno. Presente. Diego. Gabriel. Presente. Guilherme. Presente. Henry. Presente. Ian. Presente. Isaac. Jerry. Aqui. João. Lucas. Aqui. Luiz Fernando. Presente. Michael Guimarães. Michael Moreira. Marcos. Milton. Presente. Pablo. Presente. E o Patrick, que acho que não conseguiu ficar, a conexão estava ruim. Certo? Então, pessoal, qualquer dúvida aí, estou à disposição. E se não, a gente se vê amanhã, então, para ter a nossa última aula teórica da disciplina. Uma boa noite para vocês e a gente se vê amanhã. Boa noite. Boa noite.